Bom, Atos 23, 10 diz assim: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Diga assim: tem ânimo. Diga assim: não tenha medo. Curva a sua cabeça. Senhor, é a tua palavra que é viva, que para nós é alimento, é aquilo que nos mantém de pé. É tão bom ser renovado através dela, Senhor. É tão bom, Senhor, ser alcançado pela palavra que cura, que liberta, que renova, que restaura, que vivifica, que fortalece, que transforma vidas. Nós queremos tudo isso nessa noite. Tudo que a tua palavra tem poder de fazer, nós precisamos, nós necessitamos, dependemos, Senhor. É por isso que essa multidão se reúne aqui, porque ama a tua palavra e não vive sem ela. Ah, Senhor, nos direciona agora, que ela mais uma vez seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Temos prazer em lhe ouvir. Então fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Em algumas traduções está escrito: não tenha medo. Em algumas traduções está escrito: tenha coragem. Tenha coragem. Na ACF está escrito: Paulo, tem ânimo. Mas no fundo a intenção é a mesma: fazer com que Paulo não fique com medo do momento em que está passando, fazer com que Paulo tenha coragem para se manter de pé, firmado dentro do propósito para o qual ele foi levantado, mesmo diante de uma pressão como essa aqui. Essas questões da pressão já foi até anunciada aqui através dos louvores. Quando a pressão aumenta, quando o peso fica grande, é natural que algumas pessoas tenham medo, é natural que algumas pessoas se cansem. Se há uma necessidade no coração do Senhor de não mandar um enviado, mas ele mesmo descer até onde Paulo está e dizer para Paulo: tem ânimo, é porque estava faltando. Se o Senhor tem a necessidade de vir até o lugar, e de acordo com o contexto, ele veio se manifestar no lugar onde o servo dele está, e dizer para ele: tenha coragem, é porque havia naquele momento indícios de medo nele. O medo naquele momento estava tentando fazer Paulo travar, parar. Mas qual de nós não teria medo vivendo esse momento aqui que ele estava vivendo? Sabe aquele momento difícil? Sabe que aquele momento em que de fato a pressão está muito grande, em que a luta parece que é impossível de ser vencida, em que o gigante é bem maior do que nós, em que as forças já não se tem mais como antes, em que um cansaço bate, em que se olha para os lados e se não tem ninguém com quem contar, não tem ninguém na lateral ali para pedir um socorro, não tem ninguém por nós dentro do contexto daquela pressão que estamos vivendo. É o que estava acontecendo com Paulo aqui. São dias alegres que ficam tristes, dias onde os fortes ficam fracos, porque por mais crente que você seja, por mais homem de Deus e mulher de Deus que você seja, todos nós, e agora eu estou de fato generalizando, todos nós temos limite. Os nossos limites são diferentes, mas todos nós, qualquer pessoa que está aqui dentro dessa igreja nessa noite, tem o seu limite. Existem momentos que a gente está de pé forte, querendo pregar para todo mundo. A gente está cumprimentando pessoas na rua o tempo todo com a paz do Senhor. As pessoas não sabem que cumprimento é esse. Onde a gente chega, a gente diz a paz do Senhor. As pessoas ficam olhando para a gente, meio espantadas, dão boa tarde, a gente diz a paz do Senhor. A gente está tão motivado, a gente está tão cheio, não é? O vaso está com tanto azeite que transborda. Mas essa mesma pessoa tem dias que está debaixo de uma pressão tão grande, está vivendo lutas tão intensas,
E parece que é tão difícil permanecer de pé diante daquilo que se enfrenta, que a gente prefere se esconder. Quem aqui nunca quis se esconder? Quem aqui nunca teve vontade de fechar a porta do quarto e ficar um tempo lá dentro sozinho, sem ver ninguém? De preferência sem o telefone, para não ouvir mensagem nenhuma também. Quem aqui nunca pensou em sumir? Para onde? Não se sabe. Mas sumir de dentro do problema. Sumir daquele cenário onde só está levando a gente a aumentar o desespero que a gente tem. Porque por mais que a gente tente, a gente não consegue vencer o que está acontecendo. É fácil a gente olhar para pessoas passando por isso e julgar e se esquecer de quando nós estávamos em situação semelhante, a gente também não soube muito bem o que fazer. Lembra de Jó? Jó, quando acontece o problema com ele, os amigos dele se aproximam dele e vão dizer assim: Jó, quantas pessoas você levantou? Quanta gente se colocou de pé através das palavras que saíam da sua boca, e agora esse mal vem a ti e você fica desse jeito? Sabe aquele momento em que as palavras que a gente diz para alguém parece que não surtem efeito em nós, quando nós é que estamos precisando? Mais ou menos isso. Você olha para alguém, alguém te pede oração e você diz: minha irmã, creia, levanta a tua cabeça, Deus vai fazer, Deus é contigo. Isso aí não é para te destruir, é para que o nome de Deus seja engrandecido na sua vida. Você vai ter um baita de um testemunho para contar. É tão fácil a gente dizer isso tudo, quando a dor não está em nós, quando a dor está no outro. É quando o mesmo problema acontece com a gente, aquela pessoa que um dia ouviu isso na nossa boca, fica olhando e dizendo: ué, o que houve? O que está acontecendo? Será que quando me disse tudo aquilo, me disse da boca para fora? Me disse sem viver? Me disse sem sentir? Não, gente. É porque a gente não pode dizer como que vai reagir diante da dor, sem que a dor primeiro nos alcance. Você não sabe qual vai ser a sua reação. A verdade é essa. Nenhum de nós sabe. Ninguém sabe como vai reagir quando a pressão só estiver aumentando. Quando a gente vê resultados dentro daquilo que a gente está fazendo e o inimigo começa a recuar, aí isso dá força para a gente, né? Opa, está dando certo. Mas e quando o contrário acontece? Quando parece que ao invés de estar dando certo, está piorando, está agravando. Quando uma enfermidade cresce. Quando aquele problema no trabalho evolui para uma demissão. Quando aquela briga entre o casal chega até as vias de fato. Inclusive um divórcio. Como que aguenta? Aí você diz: eu orei, eu pedi, eu chorei, eu busquei, eu não faltei culto, mas parece, apóstolo, que a situação só piorou. Paulo está vivendo um momento assim. Paulo está preso. Só que Paulo vai falar para quem tem o controle dessa prisão o seguinte: olha, eu sou cidadão de Roma, vocês querem me bater? Mas eu sou cidadão de Roma, não posso apanhar não. O homem que ouve isso, que é responsável pela prisão de Paulo, fica preocupado e leva Paulo agora para um conselho, para que Paulo seja julgado, mas não bate mais em Paulo. Quando Paulo é apresentado nesse conselho, quando ele vai comparecer perante o sinédrio, a Bíblia diz que os sacerdotes estão reunidos ali. Os sacerdotes estão ali, os fariseus estão ali, estão todos ali. Os saduceus também estão ali. É interessante, tem fariseu e saduceu dentro do mesmo ambiente. Eles não se davam, mas quando o alvo é Paulo, eles se juntam para se levantar contra Paulo. Tem gente lá fora que se odeia, mas quando é para falar de você, toma café junto. Sabia disso, não? Tem gente lá fora que se deixa a mão, um mata o outro com a mão. Mas quando o alvo é você, vai um para dentro da casa do outro, come pastel com Coca-Cola, só para metralhar você. É o que está acontecendo aqui. Quem se odiava, se une, porque o alvo é Paulo. Aí quando Paulo vai falar em sua defesa, o sumo sacerdote manda alguém dar um soco na boca de Paulo. Está na Bíblia, está aí. No capítulo 23, logo no começo, mandou dar um soco na boca de Paulo. Paulo leva um soco na boca. Paulo era homem de Deus, levou um soco na boca. Servo de Deus, irmão, só estava fazendo bem.
e leva um soco na boca. Que situação. Irmão, se fosse você, faria o que naquele momento? Se fosse você, não olharia para o céu não e perguntaria: ô, o senhor não está vendo isso não, é? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer uma coisa dessa? Por muito menos a gente pergunta, hein? Quando o teu sonho não é realizado, você abre a boca e pergunta a Deus: por que eu estou passando por isso? Que dirá se tomasse um soco na boca, hein? Sem ter feito mal a ninguém, pelo contrário, tendo feito bem. E olha quem mandou dar um soco na boca dele: o sumo sacerdote, um homem que todo mundo achava é homem de Deus, e aquele que, se fosse de Deus, deveria se levantar em defesa de Paulo, está fazendo exatamente o contrário. E quando quem deveria te ajudar te prejudica? E quando quem deveria te fazer o bem te faz mal? Como que você reage, hein? Porque esperar o mal de quem declaradamente já diz que quer ter o mal é uma coisa. Agora você olhar para alguém e pensar: não, aquele ali vai querer o meu bem, e para sua surpresa um mal vir exatamente dali, é decepcionante, não é não? Paulo está passando por isso. Aí Paulo vai olhar para ele e vai dizer: você é uma parede branqueada. Uma parede branqueada. Tu está sentado para me julgar, mas você está infringindo a lei mandando me bater. Você quer achar culpa em mim, mas você acabou de produzir uma culpa em você mesmo. Você quer descobrir qual é o meu erro, ou quer criar um erro em mim, quer projetar um erro em mim, mas você não encontrando o erro em mim, você manda me dar um soco na boca. Você erra procurando o erro em mim. Imagina o coração de Paulo como é que está. Porque ele está preso. Ele está preso e passando por tudo isso. Aí Paulo, nesse momento, ele vai levantar a voz dele e vai dizer: olha, Paulo, sabendo que parte era saduceus e que outra parte era fariseu, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu. Olha o que Paulo vai dizer, ó: eu conheço o farisaísmo, porque eu nasci dentro do farisaísmo. Eu sou fariseu, filho de fariseu. Eu nasci aí dentro. Eu sei quem são vocês. Eu já fiz parte disso aí. E quando Paulo fala isso, os fariseus, ouvindo, tentam agora argumentar a favor dele, mas os saduceus começam a ter confusão ali. Aí Paulo vai dividir o grupo que está contra ele. O grupo agora, todo mundo que estava junto contra ele, começa agora a debater ideias e começa a se levantar um contra o outro. Por quê? Os fariseus acreditam na ressurreição, os saduceus não. Os fariseus acreditam em anjo, os saduceus dizem que anjo não existe. Começa esse debate de ideias, um debate teológico que vai gerar confusão. Só que aqueles que querem acabar com Paulo não se esquecem de desejar o mal a ele. Sabe o que o texto vai dizer? Esses homens se ajuntam, e aquele que conduziu Paulo até o sinédrio, que era quem prendeu Paulo e conduz ele até o sinédrio, começa a ficar preocupado, porque ele começa a dizer assim: ó, eles estão com muito ódio, eles estão com muito ódio de Paulo, eles querem matar Paulo. E olha o que o texto vai dizer: esse homem, com medo de Paulo ser despedaçado por eles. Gente, que fúria é essa? A ponto de alguém dizer assim: ó, se a gente não tirar ele daqui, esses homens vão despedaçar, não vão matar eles, vão arrancar os pedaços dele, vão despedaçar Paulo. É muito ódio. Repita comigo: muito ódio. Você acha que é só você que é odiado? Você acha que o para-raio do mundo é você? Você acha que é só você que tem problema? Você acha que é só você que é detestado? Você acha que é só você que é perseguido? Não é. Olha esse texto aqui. Sendo perseguido por quê? Tanto ódio por quê? O que ele fez para as pessoas odiá-lo tanto? Odiá-lo tanto. Pergunta para mim o quê? Ele existe. Ele existe. E para algumas pessoas nos odiar, basta que a gente exista. Para algumas pessoas querer o nosso mal, basta que a gente esteja vivo. Para algumas pessoas querer nos prejudicar, basta que você esteja respirando. É triste isso,
mas é a verdade da vida. É um ódio gratuito, é uma intenção de ver o outro destruído por nada. E eles agora querem despedaçar Paulo. Se você for ler o versículo 12, choca. Porque no versículo 12, Marcelo, o texto vai dizer que 40 pessoas, 40 homens, entram em jejum. Eles fazem um voto, eles jejuam, Ramires, e dizem assim, ó, a gente só vai parar o jejum depois que a gente matar Paulo. Que negócio é esse? Jejuam para matar? Eles fazem jejum para matar o outro, jejua para destruir o outro, jejum movido pelo ódio. Eles começam a dizer, nós só vamos entregar o jejum quando a gente matar Paulo. Então o negócio deles não é simplesmente silenciar Paulo no momento, porque eles sabem o seguinte, ou a gente mata ele ou ele não vai parar, ou a gente acaba com ele ou ele não vai sossegar. A gente mata ele agora, ou então a gente vai ter que assistir ele continuar. Olha aqui para mim, queriam te matar, queriam te ver morto, mas olha o que Deus fez. Deus olhou e disse, não vai matar, ele vai continuar. Não vai matar, ela vai continuar. Não vai morrer, Deus vai te usar. Aleluia. Queriam acabar com ele. Mas é bonito o que a gente leu no versículo 11. É interessante, o sumo sacerdote mandando dar soco na boca dele, 40 homens jejuando para matar ele, alguém olhando e dizendo, se a gente não tirar ele daqui, vão despedaçar ele. Aí tiram ele de lá para não despedaçá-lo, levam ele de volta para a cela, para a grade, para a prisão. Está pesado, hein, Paulo? Está difícil. Só que tem um negócio, irmão, Deus viu tudo. Está pesado? Deus viu. Está difícil? Deus está assistindo. Apóstolo, estou no meu limite. Deus sabe. É saber que Deus sabe. Talvez a tua família não saiba, mas Deus sabe. Teus amigos não sabem, né? Ainda se levantam contra você, quem sabe. Mas Deus sabe. Está pesado, mas Deus sabe. Está difícil, mas Deus sabe. A pressão está muito grande, mas Deus sabe. Está pensando em desistir, e Deus sabe. Está dizendo, eu não aguento mais, Deus ouviu. Está dizendo, eu não estou suportando, eu vou desistir, eu vou recuar. Deus sabe. E olha o que Deus vai fazer aqui, olha o que o Senhor vai fazer aqui. Ele sabe e Ele veio. Você consegue entender que nessa prisão de Paulo, Deus não mandou um anjo. Deus não enviou um anjo até aquela prisão. Deus não enviou um mensageiro, o anjo Gabriel ali, nem o arcanjo Miguel ali. Ele mesmo veio, o Senhor veio. Ele veio para quê? Para estar do lado daquele que chegou no limite. Ele veio para quê? Para dizer para aquele que estava debaixo de uma pressão intensa, eu estou contigo. Ele veio para quê? Para pegar ele no colo, porque não estava conseguindo levantar sozinho. Ele veio para quê? Para mostrar para todo mundo, olha, eu estou com ele. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, ele veio. Você não está aqui sozinho não, ele veio. Ele veio. No dia da dor, no dia do sofrimento, no dia que estava pesado, no dia que estava difícil demais continuar, Paulo ficou sabendo de uma coisa. Paulo descobriu uma coisa, pergunta o quê? Ele não me abandonou, Ele está comigo. Olha aqui para mim, antes dessa luta terminar, você vai saber que Deus não te abandonou. Antes desse problema ser solucionado, você vai ter a certeza de que você não estava sozinho. Até porque, se estivesse sozinho, nem aqui estaria nessa noite. Você só conseguiu chegar aqui porque você não está sozinho. Tudo aquilo que Paulo ouviu, o Senhor também ouviu. A oração de Paulo que a Bíblia não mostra, ele também ouviu. O gemido de Paulo que eu não ouvi, ele também ouviu. Ele viu quando Paulo levou um soco na boca. Ele viu 40 homens jejuando e dizendo, a gente só vai entregar o jejum quando matar Paulo. É interessante. Então eu estou apresentando para vocês essa noite um Senhor que Paulo também teve essa experiência naquele dia. Qual? Um Senhor que ouve e um Senhor que vê.
Repita comigo, ele ouve e ele vê. Só que Paulo ia saber mais uma coisa naquele dia. Pergunta o quê? Ele fala. Ele ouve, ele vê e ele fala. E ele te trouxe aqui para deixar claro isso para você. Porque lá na tua casa ele estava te vendo, lá no teu quarto fechado ele estava te ouvindo. Aí ele te trouxe aqui para te mostrar: eu ouvi, eu vi, mas agora eu vou falar. Eu vi o que você passou, eu ouvi toda a afronta que você escutou, mas agora eu te trouxe aqui para te dizer: eu ouvi, eu vi, mas eu também falo. Se essa palavra é para você, vai adorando a Ele, porque se é para você é sinal que Ele te trouxe, se é para você é sinal que Ele está do teu lado. Entenda, ele não ficou do lado de fora. Naquele dia ele desceu para estar com Paulo. Onde é que Paulo estava? Dentro da prisão, aleluia. E onde é que ele entrou? Dentro da prisão que Paulo estava. O que é isso? Ele te visita nos seus ambientes de dor. Ele acessa o teu ambiente de sofrimento. Quem só te procura quando você está bem são outros. Quando você está mal, ele vai lá no ambiente em que você está mal. Quando você não tem nada para oferecer, ele vai lá. Quando você chega no seu limite, e em você mesmo não há mais forças, naquele ambiente que é o ambiente do teu sofrimento, onde os teus amigos não chegam, onde a família não acessa, onde é só você ali, ele entra para dizer: é você e eu, sou eu e você, sozinho eu não te deixo. Olha para alguém e diga: você não está sozinho. Olha aqui para mim, pode ter afronta, mas tem a presença dele. Pode ter luta, mas tem a presença dele. Pode ter palavra contrária, mas tem presença dele. Em algum momento alguém pode querer te humilhar lá fora, mas tem a presença dele. Pode ter pancada, mas tem presença dele. Pode ter sofrimento, mas tem presença dele. Pode ter abandono, mas tem presença dele. Rejeição de muitos, mas tem a presença dele. O que Paulo tem na prisão? Nada, até que ele chega e diz: agora você me tem. E quem tem ele tem tudo. Quem tem ele tem a força, tem o renovo, tem a paz. Quem tem ele tem a transformação. Quem tem ele tem a chave. Quem tem ele tem tudo. E não é ele que aparece quando todo mundo sai. Não é ele que se aproxima quando todo mundo recua. Não foi ele que no jardim do Getsêmani se aproxima de Malco, quando Malco está sofrendo e agora no chão deixado de lado. Você consegue entender que dentro do jardim do Getsêmani, quando Pedro arranca a orelha de Malco, os amigos de Malco não ficaram do lado dele? Onde é que está escrito que tinha amigo de Malco do lado dele? Quem entrou naquele jardim do lado de Malco, quando Malco teve a orelha arrancada, saiu de perto dele. Que assim é a vida. As pessoas se aproveitam do seu momento. Quando o Malco estava mal, no chão, os outros, os soldados romanos, todos aqueles que entraram ali do lado de Malco, simplesmente sumiram de perto dele. Você não vai ver no cenário ninguém para ajudar Malco. E é quando todo mundo se afasta que ele chega. Onde é que estava Malco? No chão, sangrando e sem a orelha. Onde é que estava Jesus agora? Na frente de Malco, com a orelha na mão e dizendo: eu restituo, eu devolvo os teus sonhos, eu toco em você e te curo, eu abraço você, eu quero você. Se eles te rejeitam, eu te quero. É quando todo mundo se vai. Jó perdeu tudo. E a Bíblia diz que os empregados de Jó agora passavam de longe, nem chegavam perto dele. Eu não vou julgar a atitude deles, muitos deles é porque não suportariam assistir o sofrimento de uma pessoa que eles amavam. Você sabia que tem gente que se afasta de você também por isso? Que não suporta, não tem estrutura para ver o que você está passando, não tem fé suficiente para estar do teu lado, aí Deus prefere até deixar fora. Porque se estiver do seu lado, sem fé, vai acabar piorando a sua situação. Você sabia que tem gente que não te procura naqueles momentos de seu desespero, porque Deus não deixa? Porque se te procurarem, vão falar alguma besteira, e você vai pensar até em cometer uma loucura com a própria vida.
Aí Deus deixa do lado de fora. Deus deixa do lado de fora, mas Deus fica do lado de dentro. Porque no meio da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza, a única certeza que Jó tem é uma. Jó não diz assim: eu tenho certeza que Deus vai me devolver o gado. Não. Eu tenho certeza que Deus me fará ter mais filhos. Não. Olha o que Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. É a única certeza que eu tenho. Eu não sei se eu vou ter tudo de volta, mas eu sei de uma coisa: sozinho eu não estou. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele entra nos nossos ambientes de dor. Você pode trancar o quarto, apagar a luz, quebrar teu telefone, arrancar a internet, você pode fazer o que for para ninguém te achar, mas Ele te achou. No Salmo 139, o salmista vai dizer que ainda que cave um buraco e se enterre lá dentro, os olhos do Senhor me alcançarão. Por quê? Porque Ele não tira os olhos de mim. Ele está olhando para você agora. Ele sabe como foi difícil para você chegar até aqui. Ele sabe como foi a tua semana, eu não sei. Talvez quem está sentado do seu lado não tenha noção do que está se passando dentro de você. Mas Ele te sonda, te conhece, esquadrinha tudo. Ele conhece a tua dor, Ele sabe a razão da tua lágrima. Se alguém vê você chorando agora, vai dizer: está chorando por quê? Ele não te pergunta, porque Ele sabe qual é a razão da tua lágrima. E só Ele tem poder para colocar um bálsamo aí. Paulo está no limite. Voltou para a prisão, levou um soco na boca. As pessoas querem despedaçá-lo e tem 40 pessoas jejuando para matar ele. Ao invés de 40 se levantarem para jejuar, para Deus libertar ele, tem 40 jejuando para matar ele. Mas naquele momento o Senhor chegou para dizer para ele: eu ainda tenho uma palavra para você. Todo mundo te abandonou, mas tenho palavra para você. Está difícil, mas eu tenho uma palavra para você. Jesus chegou naquele dia, no momento de dor de Paulo, para dizer: eu ouvi, eu vi, e eu tenho uma palavra para você. Jesus hoje te trouxe aqui também para te dizer a mesma coisa: eu ouvi, eu vi, e eu te trouxe aqui porque essa palavra é para você. Ei, estava assim de gente. Tanta gente falando tanta coisa. É tanta gente que fala tanta coisa que não sabe o que fala. É tanta gente que fala tanta coisa a teu respeito sem saber de nada sobre você. É tanta gente que te julga, é tanta gente que te aponta. É tanta gente que não deita na cama com você, mas quer dizer como que você está. É tanta gente que não paga a tua conta, mas quer dizer como estão as suas finanças. É tanta gente que não senta contigo ao redor de uma mesa, mas quer dizer onde você está e com quem você está. É tanta gente que fala tanta coisa, mas é tanta coisa que não quer dizer nada. Paulo estava ouvindo tanta gente falar tanta coisa, mas aí vem aquela voz que se sobrepõe a todas as outras. Por quê? Porque podem falar o que quiser, mas a última palavra é do Senhor. Eu vou caminhar para o final. E quando já era dia, o outro dia já, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam, nem beberiam, enquanto não matassem a Paulo. Sabe qual foi a conspiração que eles fizeram? Estavam jejuando e disseram assim: ó, vamos falar novamente com o homem que é responsável pela prisão dele, para trazer ele para o julgamento de novo. E quando ele vier para o julgamento de novo, a gente cerca todo mundo aqui e a gente mata ele. Conspiraram para matar Paulo no outro dia. Mas olha que coisa. Olha o que diz o versículo 11. E na noite seguinte a qual? Na noite seguinte em que aqueles homens queriam despedaçar Paulo. Você consegue entender que não foi na mesma noite? No dia em que queriam despedaçá-lo, o homem tirou ele do meio, porque viam que iam arrancar os pedaços dele, e voltou com ele para a prisão. Mas não foi naquela mesma noite que o Senhor apareceu. Na noite seguinte, na noite do outro dia, o Senhor se apresentou a ele e disse: Paulo, tem ânimo. Tem ânimo. Por quê? Porque você vai falar de mim também em Roma.
Assim como você falou de mim em Jerusalém, você também vai falar de mim em Roma. O que é isso? Promessa. O que é isso? Só duas pessoas aqui. O que é isso? Então o Senhor veio na noite do outro dia para dizer para Paulo assim, ó, não se preocupe, não pense que eles vão conseguir, porque do mesmo jeito que você falou em Jerusalém, você também vai falar em Roma. Ninguém vai impedir o que eu tenho para você, ninguém vai te parar, porque sou eu que quero que você avance. Ninguém vai te matar, porque sou eu que te mantenho vivo. Paulo, você vai falar de mim também em Roma. Então eles podem estar jejuando para te matar, não vão te matar. Eles podem estar conspirando para te matar, não vão te matar. Eles podem estar tramando tudo para te destruir, não vão te destruir. O ódio deles pode estar saltando nos olhos, mas e daí se eles estão com ódio? Quem guarda você sou eu tenho promessa para você. Mas você é inteligente, me ajuda aqui, ó, me ajuda a pensar. Na noite do dia seguinte. E quando que eles queriam matar Paulo? No dia anterior. Então vamos lá, para a gente fechar. No dia anterior, eles queriam matar Paulo. Aí vem o Senhor na noite do dia seguinte e diz para Paulo, não vão te matar. O que o Senhor está dizendo para Paulo é o seguinte, sabe por que não te mataram ontem? Sabe por que não despedaçaram você ontem? Sabe por que não arrancaram a tua cabeça ontem? Sabe por que não sepultaram você ontem? Sabe por que não te destruíram ontem? Porque é na noite do dia seguinte que o Senhor está vindo. Depois daquele dia onde o povo queria matar ele, o Senhor vem e diz, ei, eles não vão te matar. Ou seja, eles só não te mataram ontem porque eu tenho promessa para você amanhã. Ai, eles não te mataram ontem porque eu tenho promessa para você amanhã. Você está entendendo ou não? Ah, você não está vivo porque você é bonito, até porque você é feio demais. Você não está vivo porque você é inteligente, nem tem gente aqui que nem é tão inteligente. Você está vivo porque Ele te guardou, e só te guardou porque tem promessa para você. Pergunta para o teu irmão, está vivo? Não, quem está vivo tem que fazer barulho. Pergunta, está vivo? Pergunta para ele, tem voz aí? Está vivo mesmo? Diz assim, ó, prova que está vivo, prova. Ah, não, prova que está vivo. Prova que está vivo. Deixa o diabo endemoninhado hoje. Deixa Satanás encapetado. Por quê? Porque ele queria te matar ontem. Mês passado ele disse que te mataria. Ano passado ele falou, é o último ano dela. Você entendeu ou não? Lá atrás ele disse, não vai ser crente mais, vai desviar, vou jogar no mundo e depois jogar dentro da sepultura. Não te matou ontem, não te matou mês passado, não te matou com Covid, não te matou com bala perdida, não te matou com fofoca, não te matou com inveja, não te matou com emboscada, não te matou nem jejuando contra você, e só não te matou porque Deus tem promessa para você. Ei, se eu estou dizendo que você não morreu porque Deus tem promessa para você, então você é muito mais do que alguém que está vivo. Você é alguém que foi preservado. Deus preservou você, Deus preservou a tua casa, Deus preservou a tua família. Ah, mas estão dizendo que vão acabar comigo, mas Deus está dizendo que vai te usar. Ah, mas estão dizendo que meu casamento vai acabar, fizeram um trabalho para o meu casamento acabar, mas Deus está dizendo que vai ter lua de mel. Ah, mas estão dizendo que meu filho vai morrer nas drogas, mas Deus está dizendo que o seu filho vai ser pregador do evangelho. E aí? Quem é que está certo? É Deus ou é o diabo? Quem é que está certo? É Deus ou essa raça de fofoqueiro? Quem é que está certo? É Deus ou aqueles que querem a tua queda? Ei, se você está vivo é porque quem está certo é Deus. Se você está aqui no culto é porque quem está certo é Deus. Que se não fosse Deus você teria morrido ontem. Você não está vivo porque o tratamento foi bom. Não tem noção. Não, eu estou vivo porque um médico, olha, foi um médico de excelência, com todo respeito, irmão. Você não está vivo por isso. Você está vivo porque Deus te preservou, te guardou.
Essa noite nós fomos surpreendidos com o falecimento de um médico amigo. Um médico amigo, mais jovem que eu, infartou, morreu. Ele médico, a mulher médica, se cuidavam, infartou, morreu. E você está aqui vivo. Deus tem promessa para cumprir na tua vida ainda. Deus ainda tem alguma coisa contigo que eu não sei o que é. Deus ainda tem coisa para a tua casa que eu não sei o que é, mas que tem. Deus ainda quer usar você para alguma coisa, não sei para quê, mas que quer usar, quer. Ei Paulo, essa prisão não acaba contigo, por quê? Porque ainda tem muita coisa para você fazer. Ei Paulo, eu não estou te preservando por você, eu estou te preservando por aquilo que eu quero de você. Deus não está te preservando por você, é porque Ele tem interesse com a tua vida. Ele tem alguma coisa para você. Está pesado, eu sei. Está difícil, se você soubesse. A pressão é grande. Quer falar sobre pressão? A gente escreve um livro junto. Apóstolo, mas os ataques do maligno são muito grandes. Contra você são? Contra mim não. Você acha que não? Mas fizeram um trabalho contra a minha casa. Você tem noção de quantos trabalhos não deve fazer contra essa igreja? Contra a minha vida? Contra a vida da minha família? Para que a gente pare de ganhar almas? Você tem ideia de quantas pessoas aqui dentro saíram de terreiros e hoje estão aqui lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas quem ficou lá está querendo matar quem está aqui? Você tem noção de quantas pessoas já foram libertas aqui? Quantas famílias foram abençoadas aqui? Então você pode imaginar o tamanho da pressão. Ai meu Deus, mas quanto maior a pressão, maior é o livramento. Quanto maior é o ataque, maior é a defesa. Quanto maior é a tentativa de derrubar, mas Deus te pega pela mão para te levantar. Deus tem alguma coisa contigo. Paulo, sim senhor, tenha ânimo. Por quê, Senhor? Porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Paulo, eles querem te parar, mas quem te enviou fui eu. Eles querem te matar, mas quem te mantém de pé sou eu. Eu quem? O Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que fala. O Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que fala. Mas o que? O Deus que desce, que me toma pela mão, que me levanta. O Deus que me renova e que me cura. O Deus que me fortalece e que me carrega. O Deus que me levanta e que me sustenta. O Deus que me guarda e que me envia. Este Deus é o Deus dessa igreja. Este Deus que te trouxe aqui, olha aqui para mim. Você até tentou desviar, mas Ele foi lá e te pegou e disse assim: eu não desvia não, que eu tenho promessa para você, para a tua casa, para o teu filho. Não vai sair. Fique em pé comigo aí que eu vou caminhar para o final, mas com você em pé. A pressão está grande, apóstolo, eu sei. Aguenta. E se posiciona de forma correta. Eu disse hoje pela manhã que a maior vitória de Davi não foi matar Golias. A maior vitória de Davi não foi matar Golias. A maior vitória de Davi foi não matar Saul. Quando teve Saul na mão dele para matar Saul. Porque Saul tentou matar ele 21 vezes. E ele teve Saul na mão dele para matar Saul e não matou. Por quê? Porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito mais importante do que ele mesmo poderia ter para ele próprio. Ele poderia matar Saul ali e pensar: resolvi o meu problema. Mas ele não tinha que matar Saul. Ele tinha que viver o que Deus tinha para ele. Olha aqui para mim. Paulo não tinha que se levantar contra aqueles que fizeram mal contra ele aqui. Paulo não tinha que devolver o soco na boca. Você está entendendo ou não? Paulo não tinha que devolver a afronta. Paulo tinha que confiar no Deus que desceu lá dentro daquela prisão para dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. Na noite do dia seguinte, o Senhor veio e disse: não temas. E por que na noite do dia seguinte? Só para mostrar para Paulo: Paulo, eles queriam te matar ontem? Sim, senhor. Te maltrataram ontem? Sim, senhor. Te mataram? Não, senhor. Por que não te mataram?
porque o Senhor me guardou. Ainda bem que eu estou pregando para uma igreja que sabe, eu só estou de pé porque Deus me guardou. Eu só estou de pé porque Deus me livrou. Eu só estou de pé porque Deus me protegeu. Eu estava lá fora e Deus me protegeu. Eu estava até longe dele, mas Ele me poupou. Ele tem promessa para mim. Quem crê que Deus tem promessa, dá glória a Deus. Vamos adorar a Ele, vamos. Canta isso, canta. Diante de ti, no teu altar, Oh Senhor, pronto pra sentir, diz isso. e receber O quê? o teu poder. Além do véu. Vem, Senhor. Vem fluir e transbordar meu coração. Quero pronto estar. Solta essa voz, vai. Pede a Ele, renova, renova. Naquele dia, que mais uma vez eles iam tentar matar Paulo, o plano era perfeito. A gente está de jejum para matar ele. A gente vai até o tribuno, diz para ele trazer novamente o prisioneiro, para a gente perguntar mais umas coisas para ele. Quando ele trouxer o prisioneiro, a gente pula em cima do prisioneiro e a gente mata ele. Combinado? Fechado. Só que o texto vai dizer que o filho da irmã de Paulo ouviu. Está na Bíblia, irmão. Versículo 16, o filho da irmã de Paulo ouviu e foi até a prisão onde estava o tio. Falou: tio, tem uma turma lá fora que tramou contra o senhor, estão de jejum para te matar. E eles disseram que vão falar com o tribuno, que é para levar o senhor amanhã de novo, para fazer mais algumas perguntas. E quando o senhor chega lá, vão matar o senhor. Paulo falou: espera aí, menino, segura aqui. Chamou um centurião e disse: ô centurião, dá uma chegadinha aqui, por favor. Pega esse menino aqui e leva ele direto até o tribuno, porque ele tem um recado para dar ao tribuno. Quando esse rapaz chega lá e diz: olha, estão tramando lá fora para colocar o senhor no enrolo para matar meu tio. Eles vão dizer para o senhor que é para apresentar o meu tio de novo, para ele fazer mais algumas perguntas, mas é tudo armação deles. Eles querem é que o senhor leve o meu tio para lá para matar ele. Aí o tribuno diz assim, ó, eu vou ler no texto: e chamando 2 centuriões lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria,
e 200 arqueiros para irem a Cesareia, e aparelhai animais para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Eles queriam matar Paulo de manhã, mas de madrugada Deus preparou um escape para Paulo. Eu vou terminar dizendo o seguinte para você: eles estavam certos. Olha, logo de manhã a gente acorda e vai para matar ele. Só que Deus chegou de madrugada. Você pegou ou não? Olha aqui, ó. Eles podem estar querendo o teu mal, mas Deus chegou primeiro. Sabe por que você está no culto hoje? Porque Deus chegou primeiro. Os demônios tentaram de tudo para destruir tua família, mas Deus chegou primeiro. Fizeram um trabalho para acabar contigo, mas Deus chegou primeiro. Eu vou repetir: Deus chegou primeiro. O tiro era para te matar, mas Deus chegou primeiro. Aleluia! Levante essas mãos e adore, vai. A tua unção me transforma meu coração. Eu quero. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova, Senhor. Renova a unção Jesus. sobre mim para profetizar e entregar. Meu Deus. A libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Diz. Em umas lutas eu vou triunfar. Oh, meu Deus. Pois eu sei que só em ti confiar. Se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa. Não importa o que enfrentarei, com unção eu imbatível serei. Coisa linda isso, hein? Presta atenção. O Senhor estava com Paulo, mas teve luta. O Senhor estava com Paulo, mas teve dor. O Senhor estava com Paulo, mas teve afronta. Teve até um soco na boca. O Senhor estava com Paulo, mas teve sofrimento também. Para que o Senhor está falando isso? Para tirar da sua cabeça essa falsa ideia de que Deus te abandonou só porque você está passando luta. Aí você está sofrendo e está achando que esse seu sofrimento configura a ausência de Deus. Só está sofrendo porque Deus te deixou. Não, Deus não te deixou. Você só está suportando o seu sofrimento porque Ele está contigo. Mas eu não queria sofrer, nenhum de nós queria. Mas existem sofrimentos que são necessários. Para quê? Para crescimento nosso. Eu repito o que eu disse aqui hoje cedo: ninguém amadurece sorrindo. É debaixo de pressão mesmo. É debaixo de dor. É debaixo de sofrimento que a gente cresce. Que a gente vai ficando calejado, ficando mais forte, mais robusto, e subindo mais alto, mudando de nível. Em tudo Deus tem um propósito. Tudo. Cada luta que você atravessou ou que está atravessando, Deus tem um propósito. E o propósito não é fazer você recuar, não, é fazer você avançar. Mas você só avança se vencer essa luta aí. Não é se escondendo dela, é vencendo ela. E só se vence tendo a certeza: eu não preciso ter medo, porque o Senhor está comigo. Ei, você só não morreu ontem porque Ele está contigo. Você só está de pé hoje porque Ele te guardou.